tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal da Cidade, com o cafezinho e com ele, Mário Flávio, que hoje está extremamente elegante. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís, bom dia, Lucas, bom dia, Márcio, bom dia ao nosso ouvinte. A gente vai hoje representar a Rádio Cidade, lá em Arco Verde, num evento da ACERP. Estaremos lá daqui a pouco. Muito bem. Para lá já. Bom, Mário, hoje o assunto não poderia ser outro a não ser a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, não é mesmo? Chegou agora há pouco, ao Brasil. A gente está com imagens, inclusive, aí da TV CNN, que acompanha a chegada do ex-presidente, que passou 89 dias aí fora do país. Um forte esquema de segurança foi montado. Bolsonaro, que foi aplaudido na saída dos Estados Unidos, aplaudido na chegada ao Brasil, por apoiadores, e já uma penca de apoiadores espera por ele lá em Brasília. Ele tinha a ideia de fazer desfile em carro aberto, também, entre outras ideias parecidas, mas aí a segurança da Polícia Federal vetou esse tipo de situação para evitar, Laís, protestos e manifestações, e até pela questão mesmo da segurança do ex-presidente, já que a gente vive um clima bastante acirrado no Brasil desde o período pré-eleitoral e também o período pós-eleitoral. Então a gente tem aí as imagens, Bolsonaro nesse momento. Não. Tem não? Isso é só pra gente, Mário. É só pra gente, né? Muito bem. Então a gente tem aí as imagens A gente está acompanhando a movimentação, É uma movimentação são os veículos, a comitiva, o comboio do ex-presidente. Muitos políticos, foram hoje acompanhar essa chegada, e alguns apoiadores o esperam acho que é um hotel, alguma coisa que ele vai ficar. E a expectativa é grande, para que Bolsonaro ele chegue. Ele diz que vai rodar o Brasil, inclusive já tem caravana marcada para Maceió, que foi a capital do Nordeste, que ele venceu a eleição. O Bolsonaro sempre vence Lula por lá. Defende a CPI do 8 de janeiro, disse que não vai liderar nenhuma oposição, não vai contribuir com o governo atual, mas também não vai liderar a oposição, e que não tem como contribuir com esse governo, e criticou bastante os ministros, as escolhas dos ministros de Lula. Bolsonaro chega num momento em que o Brasil literalmente está pegando fogo, que foi essa semana o ministro Flávio Dino foi até a Comissão de Constituição e Justiça, e foi uma confusão danada, um bate-boca. Esse ministro está causando muita polêmica, Mário? É porque eu acho, Laís, que o ministro ele não devia ir politizar, sabe? E quando tivesse aquelas perguntas politizadas, ele devia fugir, mas aí ele rebate, ironiza, e aí cria um clima hostil. Poupar a provocação, claro, dos oposicionistas. E o que a gente viu foi, por exemplo, teve quem chamou o deputado Nicolas de chupetinha, Porque aí todo mundo pensava que era o Rui Falcão, que era o presidente da comissão de leis, mas o microfone estava desligado, e depois o André Janones assumiu que foi ele quem chamou o Nicolas de chupetinha. Janones, que era um bolsonarista, e de uma hora para outra virou lulista, e eu acho que ele atrapalha mais o Lula do que ajuda. Muito baixo o nível dele de discussão. Enfim, é uma situação que a gente vai vendo que o clima, acho que ele fica um pouco acirrado. Bolsonaro chega, e aí aqueles veículos que fazem mais oposição a ele já falam que Bolsonaro vai ter que prestar alguns esclarecimentos já à justiça, como a história das joias. Inclusive já foi marcado um depoimento dele para ele explicar essa história aí. Mas o fato, Laís, é que a gente vai dar uma acirrada na política. A volta de Bolsonaro muda o cenário, porque uma coisa é Bolsonaro estar fora do país, outra é ele estar aqui no Brasil. E eu acho que para o presidente Lula começar o governo, muita gente criticou essa história de Bolsonaro estar fora do país e tal, mas eu acho que foi até bom, sabe, para dar um tempo aí, uns 3 meses a Lula para ele, dar uma acalmada para ele governar. Lula falou algumas bobagens nesse tempo e acabou tendo muito problema para se explicar, mas a verdade é que a gente
vai ter um momento acirrado voltando, né? Esse momento acirrado fica mais nos grupos de WhatsApp e no Congresso. Eu acho que a volta de Bolsonaro a gente volta a ter esse clima mais de acirramento entre as militâncias, como aconteceu na campanha do ano passado. Pois é, você falava aí sobre os apoiadores estarem esperando ele lá no saguão mesmo de desembarque. Tinha muita gente, eu estava acompanhando aqui também as imagens no início do jornal, muita gente tirando fotos, gente com criança. Ele, por onde ele passa, ele arrasta multidões, né, Mário? Isso é inegável. A direita hoje, Laís, ela tem 3 líderes mundiais, tá? O maior deles é o Trump, nos Estados Unidos. Na Europa é a Emmanuelle Le Pen, da França. E na América Latina é o Bolsonaro aqui no Brasil. Então são esses 3 líderes da direita, para mim hoje, que são os mais representativos no mundo, tá? Então esses 3 aí. E Bolsonaro teve muitos votos, né? Apesar dele ter perdido a eleição para Lula, por um percentual muito baixo, mas ele teve, se não me engano, 58 milhões de votos, ou foi 56, foi uma coisa assim, de cabeça eu não lembro agora. Mas é muito voto aí, né, para administrar, e ele responde por... acho que, sei lá, dos bolsonaristas que foram eleitos, 98% foi graças a Bolsonaro. Então ele consegue ter um capital político muito forte. E eu acho que, diferentemente do que outros pensam, o bolsonarismo não morre. Ele segue vivo, vai seguir forte aí para as próximas eleições. Principalmente no que diz respeito à eleição do ano que vem. A municipal, né? Isso. Bom, Mário, dentro do Manhã você participa hoje, remotamente? Acredito que não, Laís, que isto vai ser a hora que começa lá o evento, às 10 horas. O professor Marco Aurélio, ele participa aqui hoje. Na minha vaga vai ter como diz J. Nunes, trocou, né? O Marco Aurélio assume aqui meu lugar. Perfeito, Mário. Boa viagem para você e amanhã a gente se fala mais aqui dentro do cafezinho. Valeu. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.